Olá! Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é a fisioterapia pós-operatória. Qual é o papel da fisioterapia, o que mudou, e muita coisa mudou. Então hoje a gente vai explicar sobre tudo isso. Vamos lá? Bom, então hoje eu tô aqui com a doutora Monique Lopes. Monique é minha fisioterapeuta há muitos anos, 8 anos. Monique é minha fisioterapeuta há muito tempo. É a pessoa que trabalha comigo, de minha super confiança, que eu super admiro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fisioterapia pós-operatória. Vamos lá. Né? Por incrível que pareça, a gente acha que não, mas tudo muda, né? Tudo vai evoluindo, as coisas na medicina não são sempre as mesmas e na fisioterapia não é diferente, né? E a fisioterapia pós-operatória evoluiu muito nos últimos anos, tá? Eu digo que, pra minha cirurgia, eu vou explicar isso aí, mas pra minha cirurgia, a gente deu um salto grande aí no pós-operatório, tanto de conforto pro paciente, tanto de qualidade, de cicatriz, qualidade de pós-operatório, com essa nova fisioterapia. Então eu queria que você explicasse pra mim, Monique, o nome, o que é, porque às vezes eu tento explicar pro paciente, olha, é uma liberação tecidual, mas eu queria que você me falasse como é que começou isso tudo, né? Monique, só pra dar uma introduzida, Monique é minha fisioterapeuta há muitos anos, trabalha comigo há muitos anos, é minha não, né? Mas trabalha comigo. Trabalha comigo há muitos anos, eu sou a médica dela, olha que beleza, eu sou a médica dela, mas ela trabalha comigo há muitos anos e a gente já usou, né, ela usava as técnicas mais antigas que era o que tinha, né? E eu queria que você explicasse o que mudou aí desses anos pra cá. Eu tô formada há um pouquinho mais de 17 anos e quando eu me formei lá atrás, as técnicas que a gente tinha, elas não tinham um embasamento científico muito bacana. A gente passava pela faculdade, acabava tendo essas informações e a gente acabava executando isso de uma maneira quase que aleatória. Hoje, com a evolução, a gente estuda muito a fisiologia e a gente tem esse entendimento embasado, né? E hoje, por exemplo, uma das técnicas que mais se fala em pós-operatório é a própria drenagem linfática e hoje a gente tem um entendimento pautado na fisiologia, e fisiologia sempre vai ser fisiologia, de que, por exemplo, a drenagem linfática num pós-operatório imediato não é a melhor conduta. Então, hoje, com toda a especialização em tecidos cicatriciais, a gente aborda o paciente não de uma forma de protocolo, como acontecia de 10 sessões de tal coisa, né? Vamos fechar mais 10, o pacote. Não existe isso. O paciente ele precisa ser avaliado em todos os atendimentos e de acordo com o que o paciente mostra pra gente, é o que a gente vai olhar lá no nosso caderninho, o que a gente tem ali de orientação, de opções, né, de abordagem pra gente executar naquele momento. Então, assim, hoje ainda a gente tem pacientes que questionam, vamos fazer drenagem? Eu falo, então, eu acho que não. Eu já fiz, eu falo assim, você me fale de drenagem na frente da Monique, que ela vai revirar aqui. Porque é até curioso, porque muitas pessoas acham que eu sou contra a drenagem, mas na verdade não é ser contra, é porque como você a gente tem... nesse momento, Nesse momento, no pós-operatório imediato. Porque se a gente entende que a cirurgia vai causar diversas lesões no paciente, inclusive nos vasos linfáticos, a gente precisa esperar que fisiologicamente esse paciente se reabilite. E existe um tempo do próprio corpo reconectar isso tudo. E aí, como que a gente usa, por exemplo, uma técnica que poderia favorecer o corpo se o corpo não está podendo absorver? Então, existem outras manobras, outros artifícios para favorecer esse paciente no pós-operatório que não é só a drenagem linfática. Gente, é interessante isso, porque a gente já sabe, né, há um tempo que a drenagem linfática, por exemplo, a abdominoplastia, né, que é uma cirurgia extensa, a área do abdômen é extensa, a gente tem uma área para drenar assim longa, né? A gente já sabe que os vasos linfáticos só se refazem, já começam a se refazer no 12º dia de pós-operatório, né? Começa. E aí não faz muito sentido a gente drenar, né? Exato. E aí o que mudou, eu queria que você tentasse explicar. O que eu falo para o meu paciente é, olha, eu gostaria muito que você fosse na Monique, né, na doutora Monique, porque a gente não faz mais drenagem. É o primeiro susto já do paciente. Ué, não vai fazer drenagem? E aí eu falo de maneira mais superficial, depois
Monique explica tudo, mas eu falo que tem duas coisas. Primeiro que o tecido, que quando a gente começa a incisar a pele, a gente já começa a fazer uma lesão tecidual, né? Que o paciente, ele tem acho que ele tem um medo da fibrose. Eu falo assim, gente, fibrose é normal, né? O fibroblasto faz parte da cascata de cicatrização. Então, fibrose você vai ter. A gente tem que tentar frear um pouco essa fibrose para que ela seja bem orientada. Né? E a gente não precisa manipular tanto, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da técnica, assim, pós-operatório imediato. O que a gente faz ali pra gente tentar frear aquela cascata de cicatrização exacerbada? Tá. De uma forma mais técnica, quando a gente fala de lesão, a gente sabe que o corpo vai entender que teve uma lesão e ele vai começar a trabalhar para reparar essa lesão. Fisiologicamente existe o fibroblasto que se diferencia no momento de lesão em miofibroblasto. O fibroblasto ele se associa à alfa-actina de músculo liso, que é contrátil para justamente fazer a contração do leito cicatricial, tá? E aí faz essa aproximação. Se a gente não tem um controle dessa fase de cicatrização, que é a fase inicial, que é a inflamatória, o corpo da gente sabe cicatrizar? Sabe, mas a gente, se não tem esse controle, ele pode cicatrizar ou para mais ou para menos. Sim. Ou a gente tem um déficit cicatricial e a gente pode evoluir de repente com uma deiscência, uma atrofia de cicatriz, ou a gente pode fazer o contrário, que é ou uma fibrose, uma cicatriz hipertrófica. Então, assim, hoje a fisioterapia especializada, ela vem para isso. Quando a gente trabalha com o paciente, imediatamente após a cirurgia, a gente diz que essa fase é uma fase preventiva, para que a gente consiga, através do nosso entendimento, favorecer o paciente no pós-operatório para que haja um controle dessa fase inflamatória, para que a gente reduza essa cascata inflamatória e a gente também consiga controlar possíveis alterações. As alterações são várias, né? Seroma, que é acúmulo de líquido, a própria cicatriz hipertrófica, a fibrose. Gente, fibrose não é um bicho de sete cabeças. Eu tô com fibrose, olha, eu tô com fibrose. Normal, vai estar com fibrose. Nada mais é do que um excesso de tecido cicatricial. E isso a gente faz controle de forma mecânica. Se a gente tem esse entendimento, a gente controla, é possível que o paciente passe pelo pós-operatório até sem nem desenvolver a fibrose. E quando desenvolve é uma coisa mínima, que através de técnica manual a gente consegue resolver. Então, às vezes, o tratamento, ele baseado na mecânica, a gente resolve tanto. E ainda tem a questão da fotobiomodulação, que é o laser, que a gente faz uso de baixa potência para favorecer. Então, assim, hoje a gente tem muitos recursos que a gente consegue beneficiar o paciente no pós-operatório. E desculpa te interromper, a doutora Ana já falou para algumas pacientes, eu até acho engraçado, acho que eu nunca comentei com você. Tem paciente que chega no consultório e fala assim, olha, a doutora Ana disse que você gosta de dar alta rápido. Claro, gente, mas isso é fundamental e isso é um ponto ótimo, porque antigamente, né, o paciente, ele ficava com aquele mês, nossa, eu vou fazer uma cirurgia de face, eu vou fazer uma lipo, nossa, o terror era o pós. Sim. Imagina, 10 sessões de massagem ali. E o medo de doer também, né? Então, o terror era a dor que o paciente sentia, é o desconforto. Hoje em dia, a gente tem aí um binômio que para o paciente faz muita diferença. Ele quer ficar confortável, ele não quer sentir dor e ele quer voltar logo para o trabalho. Exato. Você imagina uma paciente que trabalha todos os dias, uma semana depois eu libero, mas ela tá presa todo dia, tem que fazer a drenagem, que aquilo dói. Às vezes o paciente falava assim, nossa, olha, eu vou para lá, mas aquilo dói tanto, aquilo é uma tortura e o paciente acaba desistindo. Então, para mim, né, no meu pós-operatório, eu falo que é o tape, mas não é o tape, né? É a liberação tecidual funcional. Não é só o tape, mas é porque é representativo, você vai colocar tape, né? Então, para mim, foi um alívio, né? Pelo menos dessa parte, assim, do paciente ficar muito, que eles falam, né? Poxa, eu tô escravo aí da cirurgia, porque meu pós-operatório tá muito longo, eu tenho que ir a várias sessões, eu não tenho tempo para isso, e às vezes desiste, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho só, porque antigamente o paciente ia, vai fazer 10 sessões de drenagem, aí depois eu vou ter que botar um vácuo para sugar aquilo, liberar.
E isso, às vezes, a gente via que de maneira imediata melhorava, mas depois aquilo piorava. Então, assim, de maneira resumida, quando eu explico, né, para o paciente que você vai lá no dia da cirurgia, vai fazer um laser na cicatriz e vai colocar o tape. Para que aquilo? E como é que funciona? Vamos lá. O laser, ele é uma luz, que através da luz a gente faz uma modificação química local e aí a gente faz o favorecimento desse retalho, né, desse tecido que está novo ali, acabou de ser criado, né? Isso a gente fala que é a luz que favorece quimicamente. Quando a gente fala do tape, ele é ação mecânica. O tape não é igual àqueles emplastros que a gente encontra na farmácia que liberam algum tipo de química que aliviam dor. O tape ele é puramente feito de algodão com uma colinha acrílica hipoalergênica livre de látex. A chance de dar algum tipo de alergia é mínimo. Inclusive, na consulta pré-operatória, uma das coisas que a gente faz é fazer o teste do tape para que a gente livre o paciente dessa preocupação que o tape vai dar algum tipo de alergia, até porque na fase de cicatrização é muito comum os pacientes sentirem coceira pela cicatrização. Se a gente não faz o teste do tape, por exemplo, pode confundir a cabeça do paciente e ele achar que está dando alergia. Sim. Então, a gente já previamente a gente faz esse teste. E o tape ele é puramente mecânico. A gente entende o contexto cirúrgico, se é uma cirurgia de face, se é de mama, de abdômen, uma lipo, e de acordo com a cirurgia, de acordo com a lesão, entendendo a técnica cirúrgica de cada cirurgião, a gente desenvolve, no momento ali que a gente vai ver o paciente no hospital, a forma de aplicação desse tape. Então, não é somente a gente cortar a fita, tirar o papel e vácuo no paciente, não é assim. Precisa ter um entendimento e a fita ela é elástica para um lado e para o outro não. Então, a gente usa essa mecânica da fita para favorecer a gente. Vão ter áreas que a gente vai só sustentar, vão ter áreas que a gente vai proteger, vão ter áreas que a gente precisa comprimir e então assim, tudo vai ser de acordo com a necessidade naquele momento. Tudo para favorecer. É engraçado porque a gente se fala, né? Acabou a cirurgia, muitas das vezes o Monique tá lá comigo na cirurgia, mas quando não tá, a gente se fala, olha, essa área eu injetei gordura, por exemplo. Isso aí. Então uma área que o Monique vai comprimir a gente vai comprimir bem menos, vai só colocar para segurar. Isso. Então, de maneira bem leiga aqui, o tape, nesse primeiro momento, ele serve também para que aquele tecido fique quietinho ali, cicatrizando por ele mesmo, que ele dá condições para isso, certo? O tape, ele também vai fazer um controle da cicatriz, porque a forma como a gente aplica na cicatriz é a forma de proteção, para que essa cicatriz não fique mobilizando. Todas as vezes que essa cicatriz recente, ela se mobiliza, a gente pode alterar a mecânica da cicatrização e a gente desenvolver algum tipo de alteração. Então, quanto mais a gente consegue proteger essa cicatriz, melhor para a qualidade dessa cicatriz num pós mais tardio. E além disso, a gente segura aquela área onde foi feita a cirurgia, reduzindo o espaço morto, né? Normalmente um abdômen, por exemplo, uma face que tem descolamento de pele, a gente acomoda melhor, diminuindo o espaço, né, dos tecidos, e aí a gente desenvolve muito menos seroma, muito menos fibrose, a questão do edema a gente consegue controlar, o contorno do corpo. Lá antigamente, né, como quando a gente não tinha esse conhecimento todo, era comum no pós-operatório o paciente ficar mega inchado, com a silhueta toda cheia de alteração, né, de irregularidade. Demorava muito para o paciente ter uma visão mais real, né, do que ia ficar a cirurgia. Então, hoje, com esse atendimento mais especializado, livre de protocolo ou de qualquer tipo de pacote engessado, a gente consegue entregar para o paciente exatamente aquilo que ele precisa. E sim, acaba a gente dando alta rápido. Mas é preciso, assim, acaba que é uma adaptação também ao que a gente vive hoje em dia, né? Sim. Então o paciente precisa ir menos vezes, normalmente uma vez por semana. Uma vez por semana, e às vezes a gente até joga um pouquinho pra frente. Isso, exatamente. 15 dias de intervalo. É comum os pacientes questionarem também, você só vai me ver daqui a 15 dias? É engraçado, porque eles querem não ir, dá né? pra acelerar, eu posso vir 2 vezes na semana? Isso eu também queria comentar. O que acontece? O paciente fala assim, não, mas qual é a vantagem disso tudo, né?
O que eu explico é que tem algumas cirurgias que assim eu não abro mão do tape, né? Na verdade, todas as cirurgias tem que fazer tape, né? Assim, é o ideal que se faça tape. Se tiver tecnologia associada, aí a gente tem que avaliar. Sim. Mas é comum numa cirurgia básica de face, mama, abdômen, é viável. E aí o paciente me pergunta assim, qual é a vantagem? O que eu vejo, assim, e na minha opinião, o que melhorou muito, né? Assim, é claro que para o paciente não tá roxa, diminuiu o edema, ir menos a fisioterapeuta é a melhor dos mundos. Mas pra mim, enquanto cirurgiã que vejo o paciente uma vez por semana, né? E é engraçado que no começo eu vejo seguidinho e depois eu falo assim, agora é com a doutora Monique, daqui a pouco você volta pra me ver porque a cicatrização, ela vem mais de perto. Mas uma grande coisa, assim, na minha área, no que eu vejo aqui de pós-operatório, são as cicatrizes, né? Como eu faço muita cirurgia de mama, as cicatrizes, assim, melhoraram muito, né? Depois de uma semana a gente tira o tape todo, isso vai pra doutora Monique, a doutora Monique faz a manipulação, faz o laser. Mas eu queria que você explicasse assim, o porquê dessa cicatriz, porque os primeiros 15 dias são da cicatriz, a chance da cicatriz abrir. Mas depois dos primeiros 15 dias, a chance é dela alargar. E aí, como o tape age nisso? Então, é a ação mecânica, né? A nossa pele é um tecido que a gente considera tridimensional. Se você puxa pra lá, vai pra lá, pra cá. Se você puxa pra fora, se você aperta, ela vai pra todos os sentidos. Quando a gente, e isso é física, tá, gente? Quando a gente retalha um tecido, a gente não tá só tirando a continuidade do tecido, a gente tira uma lasca de pele. A força, e aí, né? Exatamente. Quando o cirurgião sutura essa pele, que foi retirado um pedaço, você aumenta muito mais a força extrínseca do que intrínseca da cicatriz. Se a gente não tem uma boa sutura, uma boa técnica, e se a gente não tem um pós-operatório equilibrando essa cicatriz, o que acontece é que a força extrínseca à cicatriz, ou seja, de pele fora, pode sim desequilibrar a cicatrização. Sim. Num primeiro momento, se a gente não tem esse cuidado, essa cicatriz ela pode sim evoluir para uma deiscência, né? E num segundo momento, ela pode ter um alargamento. Então, esteticamente falando, se o paciente busca a cirurgia para que tenha um final aí de estética positivo, pode ser que tenha uma alteração de alargamento. Sim. Por falta de equilíbrio mecânico. É como se fosse falta de sustentação ali para que aquele tecido consiga aumentar a sua força. É por isso que a gente joga o uso do tape na cicatriz mais pra frente. O paciente às vezes está liberado para fazer uma série de coisas, às vezes até para fazer uma atividade física, mas enquanto eu posso manter o tape fazendo equilíbrio dessa cicatriz para que ela não evolua, inclusive para uma atrofia, que é um alargamento, ótimo. E é muito curioso isso, porque o tape é uma coisa mais moderna, né? O próprio laser também é mais moderno. E esse entendimento todo acaba que a gente sempre vai evoluindo. Lá atrás, se você for pegar, por exemplo, fotos de pacientes que operaram há 10 anos atrás e fotos de pacientes que operaram agora, o resultado cicatricial completamente diferente. Sim. Hoje nós temos pacientes que evoluem com cicatrizes tão finas e tão claras que é quase imperceptível. É exatamente isso, porque na verdade o calcanhar de Aquiles, né, do cirurgião é a cicatriz. Porque eu sempre falo que a cirurgia é uma foto, a gente vai lá, sutura muito bem, a sutura tá ótima. Os 15 primeiros dias não abriu, ótimo, a sutura foi bem feita. Mas depois, o que acontece depende muito do tecido do paciente, do que o paciente faz, como ele se comporta, do que ele come. Então, se a gente tem um mecanismo, né, para tentar segurar aquilo, gente, eu falo pra Monique, o meu pós-operatório é outro, sabe? A gente tem cicatrizes de muito boa qualidade. Mama, que a gente tem aquele T, né? Aquela área ali que é mais frágil, né? Que é a congruência de 3 retalhos, o inferior e os 2 laterais. Os vetores puxam para lados diferentes. Imagina 3 forças, né? Contra a sua cicatriz. E aí você coloca um tape, gente, aquilo, né? Assim, melhorou muito. Então, realmente, o pós-operatório da gente melhorou muito. Eu tenho até paciente que fala assim, a doutora Monique vai tirar meu tape, não dá pra ficar mais tempo. Eu falei, não, isso aí é com ela, isso aí não é comigo. Então, assim, em termos de pós-operatório, realmente, assim, de cicatriz,
o tape realmente revolucionou assim o pós-operatório, não só no conforto do paciente, né? De reduzir o número de sessões, do paciente estar mais confortável, estar mais seguro, do paciente ver o resultado de uma maneira, né? Numa lipo, numa grande mama, assim, que fazia muito edema, o paciente não via. Nossa, assim, realmente foi revolucionário. E na qualidade das cicatrizes, isso aí a gente não tem como discutir. São cicatrizes que ficam mais finas, que ficam mais claras, que são mais saudáveis, cicatrizes mais saudáveis mesmo. E eu falo até em nariz, né? Em cirurgia de nariz, paciente que usa tape, gente, ele não tá roxo. A gente tira o tape, a gente faz fraturas grandes, que precisam de grandes mobilizações ósseas, que normalmente o paciente fica mais edemaciado e até aquele edema causa um desconforto maior. Paciente que bota o tape... É uma semaninha. É uma semaninha e já deu. Então, assim, gente, fisioterapia pós-operatório não é drenagem, não é tape, mas hoje em dia existe, né, assim, mecanismos mais customizados, né, e embasados em fisiologia mesmo, para ajudar no pós-operatório. Assim, a gente brinca, né? Tecnologia mesmo, associada à fisiopatologia. É isso mesmo. Então, ó, é o binômio, cirurgia plástica com fisioterapeuta para sucesso na cirurgia. Vamos embora.